Então, como é que a gente consegue reconhecer um quadro, um transtorno, né, de depressão? Ou seja, então se eu tô numa condição ali patológica, né? Então não é uma perda de interesse, não tô só com uma baixa motivação, cansado, cansada, ou passando por uma situação de estresse. Enfim, vamos tentar entender quando que a gente identifica e classifica como um transtorno, ou seja, eu tenho um prejuízo importante, e aí quais são os sinais para eu entender se eu estou num quadro depressivo. Eu sou a Lara da Almeida, eu sou psicóloga, doutora em distúrbios do neurodesenvolvimento. Aqui no meu canal eu falo de saúde mental e falo muito especificamente do TDAH também. Então, como é que a gente consegue identificar um transtorno de depressão? Primeira questão é, a pessoa, né, precisa identificar uma baixa energia, então, assim, uma falta de perspectiva de futuro, então uma falta de visão, de possibilidades. Só que esse humor deprimido, ele tem que estar presente quase todos os dias ou em grande período do dia, tá? Então tudo que a gente vai falar em saúde mental, a gente precisa falar que tem uma intensidade importante, uma constância importante. Estar um dia desmotivado, um dia com uma visão muito negativa de mundo, não considera, a gente não pode caracterizar como um transtorno. Então isso é uma questão importante. A pessoa tá sem visão, tá com pouca perspectiva de vida, às vezes chorona, mais quieta, mas isso por um período importante aí, então a maior parte do dia ou em muitos dias seguidos. A pessoa apresenta uma diminuição do interesse, tá? Do interesse pelas atividades que ela fazia, que ela gostava, então ela acaba ficando mais isolada, pode apresentar hipersonia ou insônia, ou seja, fica mais deitada, dorme muitas horas ou dorme muito pouco, tá? Mas se isola e perde o interesse pelas atividades de um modo geral. Essa pessoa ela pode ter um ganho de peso importante ou uma perda de peso importante sem ter feito algo objetivamente, né, direcionado para isso. Ou seja, eu não estava em dieta, eu não tinha essa intenção, mas ela acontece, ou o ganho ou a perda aí importante de peso. Essa pessoa relata uma fadiga, um cansaço, uma inutilidade, ou seja, eu tô sempre cansada. Esse sentimento de que não é produtivo, ou que não é importante, tá? Então também essa visão muito negativa sobre si mesmo. Então tem uma visão negativa sobre o mundo, sobre perspectivas de futuro, mas também uma visão muito negativa sobre ela mesma. Ela vai também apresentar uma diminuidade da capacidade de atenção, de foco, tá? Então tem um rebaixamento aí de processos cognitivos, isso também é importante ficar atento. Memória também, então, às vezes aquela pessoa que repete muitas vezes as mesmas informações. Principalmente o que a gente tem que ficar muito atento, essa pessoa ela vai ter pensamentos relacionados à morte ou pensamentos e até planejamento em relação ao suicídio. Então esses são os sintomas importantes, esses são os sintomas que tem que ficar atento. Obviamente esses sintomas eles têm que estar presente com uma recorrência, uma constância, né? Então na maior parte do dia ou em muitos dias na semana, tá? Então tem que ter uma intensidade importante. Não é assim, um dia tive um problema lá no trabalho, agora eu me sinto inútil, eu sinto que não sirvo pra nada. Porque a gente tem momentos, tá com raiva, teve uma situação objetiva ali que a gente consiga identificar que fez com que a gente se sentisse mal, ou que a gente ficasse mal em relação à perspectiva de futuro, mas isso é pontual. No caso do transtorno, essa pessoa ela vai ter essa visão, tanto em relação ao mundo quanto em relação a si própria, uma visão persistente. E para os sintomas também, eles devem ser persistentes, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você ainda não me segue, começa a me seguir, ativa o sininho de notificação, porque sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo.